Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar mostrando para vocês o que foi que o preço fez hoje, né? E também tá fazendo aí já as marcações no gráfico para o dia de amanhã. Hoje foi um dia bem cansativo, né? Um dia que nos deu aí uma canseira, né? Até deu algumas operações aí e tal, mas quem teve paciência como eu, que fui fazer a operação só depois da notícia, aí acabou fazendo um belo de um trade, porque foram, apesar da volatilidade, o preço acabou fazendo movimentações bem claras, né? E isso nos deu aí boas oportunidades, tanto quem quis arriscar na notícia de fato, quanto quem esperou o pullback, que foi o meu caso. Antes de falar de mais nada, como sempre, eu queria pedir para vocês deixar aquele like, curtir o canal, porque isso aí é muito importante para nós, ajuda a fortalecer, ajuda o YouTube a reconhecer que a gente está ajudando mais pessoas e também esses vídeos vão estar atingindo mais pessoas, tá, pessoal? Então ajuda demais. E quem não acompanhou hoje, depois da nossa live do pregão às 11 horas, entrou o Alejandro da Axie, da corretora que é parceira nossa, para tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre a corretora. Foi uma apresentação rápida, né? Que a gente tinha combinado, mas em breve aí nós vamos estar falando também de fazer uma live, eu e ele, para mostrar todos os dados, tudo direitinho, como que funciona, para você abrir conta. Eu vou gravar um vídeo, né, mostrando aí os passos para você abrir uma conta na Axie, que eu acho que todo mundo quer. Já me pediram ali na live para tirar, desmistificar um pouco essa questão do Forex, beleza? Então, falando um pouco do gráfico aqui, ó, primeiro, antes de tudo, já no comecinho, vamos falar da minha operação aqui que eu fiz e já dizer também do que o Smart Money é capaz, né, cara? Nos possibilita enxergar. O preço, ele abriu fazendo, né, seguindo esse range aqui, e aí ele acaba rompendo, voltou, deu uma venda, que teve gente que pegou essa venda aqui na sala de manhã. Eu acabei não vendendo porque nós tínhamos um order block aqui marcado de compra e a minha ideia era que ele fizesse esse movimento aqui para dar venda, né? Que aí eu até falei ontem na aula, eu falei, pessoal, vocês têm que entender que depois, se o preço aqui tá barato, e aqui é o caro para vender, depois que ele desce, aqui se torna caro e o barato é para baixo. Então até deu uma venda aqui depois, mas foi uma venda que ele desceu mitigando e foi o seguinte, até ver a questão da notícia, né? E aí quando a gente fala, que nem eu estou passando o pessoal no treinamento, e quando a gente diz que o gráfico já contempla, o preço já tem tudo precificado, o que a notícia faz? A notícia ela só acelera. Ó. O que o preço fez? Ele simplesmente pegou a liquidez aqui, foi pegar a liquidez aqui, deixou uma nova região de liquidez, tá? Deixa eu só ampliar aqui para ficar mais fácil. Ó, isso aqui a gente bota aqui no 3, no 1 minuto, que fica mais fácil de enxergar. Aí ele deixa uma nova região de liquidez, faz o inducement achando para o povo achar que o preço vai cair, pega essa liquidez e vai no alvo. E qual que era o alvo? Essa linha amarela aqui que a gente estava até comentando no grupo. Esse imbalance estava marcado no estudo de mercado, é um imbalance da semana passada, ele foi gerado no dia 20 de março. Segunda-feira, na verdade, né? É um imbalance de segunda-feira, ele foi deixado, e hoje o preço foi fechar esse imbalance, tá? Então, e o que faz isso? Normalmente, essa liquidez que o preço vem pegando é o impulso que ele vai tomando para fazer com que o preço chegue. E esse impulso aqui para fechar essas ordens foi o que fez o preço vir romper o fundo, porque senão ele ia demorar muito para romper esse fundo, ele ia descer amarrado. Tá? Então é isso, o Smart Money ele faz isso, tá? E as notícias, alta volatilidade, ela simplesmente acelera o processo, pessoal. Ninguém tinha dúvida que esse imbalance ele ia ser testado. A questão é,
quando que ele ia ser e como, tá? Então, assim, o que que aconteceu foi que a notícia simplesmente fez com que ele fechasse. E às vezes você me diz, ah, Emerson, mas ele tem essa região toda, ele não fechou. Sim, ele fechou sim, porque de fato o imbalance era isso aqui, ó. Era só um pelinho que do último fundo até o outro topo gerado. E olha aqui, ó, ele simplesmente fechou o imbalance e desceu embora. Então, assim, sim, esse imbalance aqui ele foi fechado. E essa aqui foi minha operação, turma. Eu entrei nessa operação aqui na confirmação, né? Operei um contratinho só, notícia, né? A gente tem que ter cautela. Stop 150 pontos padrão, meu alvo 500 pontos, até deu um pouquinho a mais, que deu 530 pontos, que nessa esticada aqui eu zerei na mão, né? E acabei bobeando de não ter deixado mais, mas quando ele entrou para dentro do order block aqui, quando ele entrou para dentro desse order block aqui, eu já zerei, né? Então acabei aí deu 530 pontos, descontou a taxa, deu 526. E aí a situação do teste hoje é esse aqui, ó. Nós já temos quase o stop de segunda recuperado, né? Fiz 59 ontem e hoje fiz 105. Continuo no 0 a 0, ó, fazendo praticamente o que precisa ser feito. Estou R$30 atrás. Ou seja, eu tenho amanhã e sexta para dar tenta e buscar os 500 pontos por dia, né? Para a gente acelerar o processo. E aí na semana que vem finalizar aí, se não der para ser num contrato, aí no último dia, quase batendo meta, aí a gente acelera aí com mais contratos. Mas essa é a situação. Caminhando o teste aí devagarzinho para mostrar para vocês que é possível sim, tá? Dá para fazer. Certo? Então aqui, falando do gráfico, era isso. Vamos passar para 15 minutos aqui para a gente ver o que a gente tem aqui no nosso estudo. O que nós temos aqui agora? O preço ele está fechando aqui nessa região, né? A gente vai ter aqui esse order block do 15 minutos, essa região aqui agora renovada, que foi esse fundo que foi deixado. Lembrando que tudo vai depender da abertura do preço amanhã. Nós temos aqui, uma região complicada de marcar essa aqui agora, tá, pessoal? Por quê? Porque ele ficou um vácuo muito grande no preço, né? Então isso nos dá aí um problema, digamos assim, para a gente marcar. O que a gente marca aqui? Nós temos uma outra região aqui, que foi deixada agora. Eu vou, inclusive, por causa do tamanho desses candles, eu vou deixar ela marcada no 3 minutos, tá? Porque foi uma área de muita volatilidade. E aqui, quando a gente olha, ó, o próprio candle de 3 minutos, ele já é um candle enorme. Então, esse order block aqui, ele vai ficar marcado no 3 minutos, porque senão no 15 ele tem um pavio gigantesco. Então, o preço agora está dentro desse range, né? Ainda tem as regiões de cima lá que permanecem, uma já foi mitigada, né? E aqui a gente tem essas zonas aqui para ter uma referência. O que é importante vocês se atentarem, tá? Tem essa zona aqui, ó, que é uma zona importante, que é os 50% do movimento, tá? Porque esse movimento aqui foi um movimento de captura de liquidez. Vocês percebam que o preço ele respeita ainda esse range que ele está descendo, tá? Então fiquem atentos a isso. O que é interessante fazer? A gente coloca a zona de oferta e demanda para a gente se basear aí no que a gente pode estar buscando de zonas para operar no pregão de amanhã, tá? Normalmente é assim mesmo, quando a gente tem uma notícia, a notícia bagunça um pouco o gráfico, mas com base assim nessas marcações a gente consegue se organizar. Aqui para baixo a gente tem essa zona grande aqui, que é um order block do time frame maior, tá? Que a gente tem aqui. Eu só mostrar para vocês. É uma zona aqui acho que essa aqui até nem
É uma zona de 1 hora aqui, que a gente pode até colocar ela aqui, ó, filtrar ela aqui para baixo. Essa região aqui, tá, turma? Ó. 1 hora, então aí nós temos esses 3 order blocks dos 60 minutos, que são as possíveis zonas onde o preço vai travar. Percebam que aqui, ó, é 50% do order block, é justamente essa região onde ele fez ele segurou, e quando ele passou, ele voltou e subiu. Então, é a zona do flip dos 60 minutos. Então, é uma região muito forte e precisa estar atento aí para essas marcações, tá? Então, esse é o próximo ponto de parada do preço. Percebam que ele tem uma bela caminhada, porque esse order block ele está lá na região dos 100 mil, entre os 100 mil e 99. Então, fiquem atentos e percebam o seguinte. Olha o tamanho de candle do fechamento dos 60 minutos, tá? A gente pode até deixar esse order block aqui marcado no candle dos 60, porque ele está em formação e a gente se baseia por ele amanhã. Se ele abaixar aqui, amanhecer rompendo o fundo, é continuidade. Se ele voltar, esperar aí por tomada de decisão, né? Se ele abrir rompendo, espera a volta e vende. Se ele abrir para cima, espera a movimentação, ver se ele vai mitigar essa região aqui de cima de novo, zona vendedora, para nos dar a venda. Certo, turma? Bora falar do Doleta. Doleta aqui, vamos botar aqui no 15 minutos. O dólar também ele teve um dia bem interessante. Vocês percebam aí que o preço ele abriu o mercado logo aqui nessa consolidação, fez do caminho, o dólar foi muito mais técnico hoje, ele subiu para pegar a liquidez do order block lá em cima e aí depois ele segurou e na hora da notícia passou batido de baixo, renovou fundo, acabou com esse order block aqui e agora ele tende a estar voltando nesse imbalance que foi deixado aqui. Vamos aguardar amanhã para ver se ele vai dar continuidade na queda ou se ele só veio pegar a liquidez desse fundo aqui e agora vai buscar a liquidez aqui em cima, tá? Essa é a atenção que a gente tem que ter no dólar. Aqui, ó, percebam, o preço ele foi nessa base aqui, ó. A gente nem tinha marcado porque estava logo abaixo. Então a gente deixa essa região como uma região importante, né, para a gente estar marcando. Aqui a gente coloca o imbalance, que sempre é motivo de atenção, tá? E atenção com essa zona, ainda mais porque é um imbalance grande que ficou aqui. Então vocês têm que ter atenção. E as próximas regiões que são as lá de cima e aqui embaixo, tá? Então tem que ter muita atenção a isso, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Percebam que é o seguinte, ó, o dólar ele está num movimento de alta, tá? É movimento de alta e ele está em processo de pullback, tá? Agora ele deixou esse range aqui. Então, ele ainda está em pullback, porque ele está fazendo topos e fundos mais baixos. Tá? Ele teria que testar esse imbalance, se não conseguir romper fundo para ir poder dar compra. Mesmo assim, ele ainda está abaixo desse último range. Enquanto ele não virar, a gente ainda segue, mesmo ele estando num momento num momento de alta, né? A gente está em processo de pullback. Quando a gente fala do time frame maior, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A gente tem esse range aqui. Então, quando a gente fala nesse range, percebam que o preço está exatamente acima dos 50%. Então, ele está em zona vendedora ainda no time frame maior. Certo, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui. Eu até acabei gravando mais cedo, porque eu tenho um compromisso para voltar antes da aula do treinamento. Espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado, tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa no comentário.
aquela crítica, aquela sugestão, aquele like, tudo que você achar. E era isso que a gente tem por hoje. Um grande abraço a todos e até amanhã.